Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Deixe seu comentário nesse vídeo, é muito importante para o canal. Deixe seu like nesse vídeo. Bolo de rolo pernambucano, a receita tradicional para você fazer na sua casa. O bolo de rolo é uma clássica guloseima tradicional de Pernambuco. Pensa numa delícia que tem uma textura de massa deliciosa que desmancha na boca, e unida ao recheio define o bolo de rolo como algo incrivelmente surreal. Siga o passo a passo, e faça, você vai enlouquecer. Como fazer bolo de rolo? Para fazer bolo de rolo vamos utilizar claras, gemas, farinha de trigo, manteiga, açúcar, extrato de baunilha e sal. Para a primeira mistura do bolo de rolo, iremos bater na batedeira a manteiga, a baunilha e metade do açúcar, até obter um creme esbranquiçado, adicionar as gemas, uma a uma, bater muito bem, e reservar. Em seguida vamos bater as claras em neve junto com o açúcar, adicionar essa mistura do bolo de rolo à mistura de manteiga, intercalando com a farinha de trigo, e bater bem para agregar. Para dispor a massa na assadeira, montar, rechear, enrolar e finalizar, é fundamental seguir corretamente a sequência do passo a passo para que o resultado seja um sucesso. Após isso, é só se deliciar com o mais incrível bolo de rolo do planeta. Ingredientes da receita de bolo de rolo. Para o bolo: 6 claras, 6 gemas, 250 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de manteiga, 250 gramas de açúcar, extrato de baunilha a gosto, uma pitada de sal. Para o recheio: 250 gramas de geleia de frutas vermelhas ou outra de sua preferência. Açúcar de confeiteiro a gosto, opcional, para polvilhar. Para o desmoldante caseiro: meia xícara, chá, de margarina, meia xícara, chá, de óleo, meia xícara, chá, de farinha de trigo. Modo de preparo: do desmoldante. Numa tigelinha coloque a manteiga, o óleo e a farinha de trigo. Misture tudo muito bem com um fouet até obter um creme homogêneo. Armazene em pote com tampa e reserve. Do bolo: na batedeira coloque a manteiga, o sal, o extrato de baunilha e metade do açúcar, 125 gramas. Bata muito bem por 3 minutos até obter um creme esbranquiçado. Com a batedeira ligada, adicione as gemas, uma de cada vez, e continue batendo bem a cada adição. Em outra tigela da batedeira coloque as claras e bata até quase obter ponto de neve. Sem desligar a batedeira, acrescente o restante do açúcar, 125 gramas, aos poucos até agregar. Na tigela da mistura de manteiga, acrescente a farinha de trigo, aos poucos, intercalando com as claras em neve mais açúcar, misturando bem a cada adição. O ponto correto é de uma mistura bem densa e homogênea. Despeje essa mistura dividindo em 0,3 assadeiras, 32 cm por 24 cm por 1 cm, untadas com o desmoldante caseiro. Coloque uma camada bem fina de massa na assadeira e espalhe bem com uma espátula. Quanto mais fina a massa ficar, mais bonito o bolo também vai ficar. Repita o processo nas outras formas e leve para assar em forno pré-aquecido a 220 graus por cerca de 3 minutos. Retire do forno e em seguida coloque uma pequena porção de geleia e espalhe bem com a espátula. A camada de geleia deve ser fina. Com o auxílio de uma faca, corte as bordas da massa assada. Para enrolar essa primeira camada de massa, levante a massa com a ponta de uma faca e enrole muito bem. A primeira camada é importantíssimo que seja feita corretamente, enrole como rocambole e reserve ao lado. Repita o processo a segunda, massa colocando uma fina camada de recheio e recorte as bordas. Coloque a primeira, massa já enrolada sobre a segunda, massa e enrole como um rocambole, com muito cuidado. A pontinha da massa tem que ficar igual à segunda, massa. Repita esse processo com a terceira massa. O rendimento dessa receita é de 7 placas de massa assada. O processo é igual para o restante das massas assadas. Após enrolar a última camada de massa assada, disponha a emenda final para baixo, envolva em plástico filme, e segure as 2 pontas, uma de cada lado do rocambole.
Enrole como se estivesse enrolando uma bala, lembrando que a parte da emenda tem que permanecer sempre para baixo. Leve para gelar na geladeira por 1 hora ou no freezer por 30 minutos. Retire da geladeira, remova o plástico filme, e com uma faca corte as 2 pontas de cada lado. Disponha numa travessa, e peneire açúcar de confeiteiro por cima. Esse bolo pode ser congelado por até 3 meses, envolvido em plástico filme. E o mais espetacular bolo de rolo acaba de ficar pronto. Sirva-se!